Temos o prazer de lhe apresentar a mensagem número 011, intitulada Os 7 Segredos da Ressurreição de Cristo, pregada pelo pastor Gesiel Nunes Gomes. Que ela sirva de edificação espiritual para a sua vida. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E, tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. São Lucas 24, verso 46. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Vou repetir, São João 20 e 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás. Toda a igreja diga comigo o que segue. E viu Jesus em pé. Quantos já viram o defunto em pé? Então ele não é um defunto. O defunto se vê deitado. E viu Jesus em pé. Aqui está o testemunho da sua ressurreição. E viu Jesus em pé. Digam comigo, por favor. E viu Jesus em pé. Digam forte outra vez, por gentileza. Mais uma vez. Aleluia. Esse domingo é conhecido internacionalmente como Domingo da Ressurreição. Eu reparto essa palavra com os irmãos e irmãs que estão aqui neste santuário nesta noite. E viu Jesus em pé. Vamos ter mais um momento de oração e vou pedir que o coral repita o hino que cantou no princípio desse culto, que fala a respeito da ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presbítero Wilson do canto estará orando ao Senhor e essa oração será de gratidão a Deus, porque Jesus ressuscitou. Em seguida a essa oração, coral Ebenezer, para a glória do Senhor. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos a Ti, Senhor, porque Jesus Cristo vive e vive aqui no meio de nós. Te agradecemos. Amém, Senhor. Coral cantará: Mas Cristo agora é vivo, é vivo, é vivo. Bendito seja o nome do Senhor. E os que podem, por favor, queiram sentar-se. Mais 4 domingos e não haverá pessoas em pé em nossos cultos, porque teremos 2 cultos, todos 2 muito especiais. Um às 18 horas, outro às 19 horas e 40 minutos. Aleluia. Vamos ouvir o coral celebrando a ressurreição do Senhor Jesus. Aleluia. Mas Cristo agora é vivo, porque Ele ressuscitou, e nós acreditamos nisso. Aleluia, 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 aleluia.
Vamos repetir essa última estrofe, é muito bonito, sabe? Eu gosto que se diga que Cristo agora é vivo. E quando canta, a igreja louva ao Senhor. Aleluia! Vamos ouvir mais uma estrofe. Mas Cristo agora é vivo. Graças a Deus. Cantem. Fugiu tristeza, error. Que maravilha! Oh, se ele ficasse na prisão do túmulo, a fé seria em vão. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Cristo agora é vivo. Vamos conservar na nossa mente essa grande verdade de que Cristo agora é vivo. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Prova, evidência, testemunho de sua ressurreição. Eu quero lhes falar esta noite sobre os 7 efeitos da ressurreição de Jesus Cristo. Há pessoas que morrem neste mundo e ninguém sabe. Vínhamos às 2h da manhã no estado já de São Paulo e ligamos o rádio em ondas curtas e era o programa noticioso, a hora noticiosa da Rádio Globo. E então dizia o repórter que um jovem havia morrido por acidente e ninguém sabia quem era e o assunto estava encerrado. Há pessoas que morrem e não há efeitos profundos da sua morte. Mas há um homem que morreu há quase 2000 anos e todos os dias, em todos os lugares, em toda a terra, homens e mulheres estão se ocupando e se preocupando com o fato e o feito da morte do Senhor Jesus. A morte de Jesus é a causa do perdão de nossos pecados. A morte do Senhor Jesus é a causa da redenção das nossas almas. E só existe uma coisa mais importante do que a morte de Jesus. Nada é mais importante do que a sua morte. O milagre dos pães não é mais importante do que a sua morte. A água feita vinho não é mais importante do que a sua morte. A cura dos 10 leprosos não é mais importante do que a sua morte. O endemoniado de Gadara que é liberto não é mais importante do que a sua morte. Só existe uma coisa que é mais importante do que a morte de Jesus. É a sua ressurreição. Aleluia! Ela sobrepuja a todo entendimento, porque na sexta-feira a morte matou Jesus, mas no domingo Jesus matou a morte. Aleluia e aleluia. E desde então a ressurreição de Cristo é a bandeira do cristianismo. A ressurreição de Cristo é a bússola que orienta a fé e a esperança da igreja do Senhor na sua longa peregrinação por este mundo. 7 efeitos da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está dizendo, e viu Jesus em pé. O primeiro efeito da ressurreição de Cristo é que se ele ressuscitou, ele está vivo. A primeira razão esta noite pela qual eu digo, garanto, asseguro, assevero, proclamo que Jesus está vivo, é porque ele ressuscitou.
Quem morre entra no túnel da morte. Quem ressuscita desponta no horizonte da vida. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eternamente. A morte é o inverno tristonho e cruel. A ressurreição é uma primavera de esperança e de felicidade. Quando se morre para baixo. Quando se ressuscita para cima. A morte é o grão de trigo que cai na terra. A ressurreição é o grão de trigo que produz em abundância. A morte é aquele que desce para ser batizado e o seu corpo se imerge na água. A ressurreição é o corpo que volta no testemunho de uma nova fé e de uma nova confiança. Glória, pois, ao nome do Senhor Jesus. Se eu perguntar ao senhor esta noite, meu nobre amigo, quem é Herodes, o senhor me dirá, um rei que morreu. Se eu lhe perguntar quem é Pilatos, o senhor me dirá, um governador que morreu. Se eu lhe perguntar quem é Nabucodonosor, o senhor me dirá, o imperador que morreu. Se eu lhe perguntar quem é Pedro, um apóstolo que morreu. Se eu lhe perguntar quem é Lincoln, um estadista que morreu. Se eu lhe perguntar quem é Rui Barbosa, um sábio que morreu. Agora, se eu lhe perguntar quem é Jesus, é alguém que está vivo. Aleluia! Se eu lhe perguntar esta noite quem é Jesus, a primeira obrigação desta resposta é: Jesus é alguém que está vivo. Herodes foi, Stalin foi, Engels foi, Marx foi, Pilatos foi, Lincoln foi, Kennedy foi, Kubitschek foi, Jesus é. A Bíblia diz a respeito de Jesus, em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não era e Jesus Cristo não será. Jesus Cristo é, porque o tempo está na mão dele, menor do que uma bola de gude, e a eternidade está aos seus pés, como um estrado para que sobre ela ele passeie. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. E porque ele está vivo, vive também a sua igreja. E porque ele está vivo, é viva a nossa fé. E porque ele está vivo, é viva a nossa esperança. E porque ele está vivo, ele pode fazer maravilhas. E porque ele está vivo, o coral canta. E porque ele está vivo, a banda toca. E porque ele está vivo, os evangelistas pregam. E porque ele está vivo, a igreja marcha. E porque ele está vivo, o diabo recua. E porque ele está vivo, o inferno treme. E porque ele está vivo, o céu se alegra. E porque ele está vivo, a esperança aumenta. E porque ele está vivo, o poder se multiplica. E porque ele está vivo, nós não vamos ser derrotados. E porque ele está vivo, as portas do inferno estão realmente dominadas. E porque ele está vivo, o céu se abriu. E porque ele está vivo, Deus é nosso Pai. E porque ele está vivo, oramos e nos responde. E porque ele está vivo, ele sabe que estamos com ele. E porque está vivo, não nos abandona. E porque está vivo, não abandonamos. E porque está vivo, caminha conosco. E porque está vivo, viaja conosco. E porque está vivo, permanece conosco. E porque está vivo, trabalha conosco. E porque está vivo, ensina cada um de nós. E porque está vivo, domina a nossa vida. E porque está vivo, defende-nos a todo instante. E porque está vivo, glorifica o seu nome. E porque está vivo, exalta a majestade. E porque está vivo, o céu está mais perto. E porque está vivo, o inferno está mais longe. E porque está vivo, a igreja tem poder. Levante a sua mão por um minuto e glorifique ao Senhor e fale em línguas estranhas, porque ele está vivo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Vivo! Mas Cristo agora é vivo, é vivo, é vivo. Alô, coral, mas Cristo agora é vivo, é vivo, é vivo. Alô, coral, mas Cristo agora é vivo, é vivo, é vivo. Alô, coral, mas Cristo agora é vivo, é vivo, é vivo. Alô, igreja, mas Cristo agora é vivo, é vivo, é vivo, é vivo, é vivo, é vivo, é vivo. Ele vive na China e vive no Japão. Ele vive na América e vive em Nicarágua. Ele vive no norte e vive no sul. Ele vive lá em cima e vive aqui embaixo. Ele vive com rico e vive com pobre. Ele vive no céu e vive na igreja. Ele viveu ontem, ele vive hoje e ele estará sempre vivo. Vivo para todo sempre. Quantos glorificam o Senhor? Porque ele está vivo. Aleluia. Oh, ter um Cristo vivo é melhor do que tudo. Pare de andar com esses papeluchos aí pendurados no pescoço. Tire esse negócio de marcinha aí pendurado, parecendo um chocalhozinho todo emoldurado. Parta para um Cristo vivo.
Deixe de andar segurando o caixão de quem morreu e venha ser seguro pela mão de quem está vivo. Aleluia, aleluia. Ele está vivo. Agora, a Bíblia diz muito simplesmente, mas muito maravilhosamente. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Qual é o segundo efeito da ressurreição de Jesus Cristo? O segundo efeito da ressurreição de Jesus Cristo é que o Espírito Santo está disponível para a sua igreja. Se Cristo não houvesse ressuscitado, o Espírito Santo nunca teria vindo a este mundo. Quando o segundo pregador esta noite, ou o terceiro pregador esta noite, estava mencionando o grande fenômeno do Pentecoste, ele foi bem claro quando disse que o Espírito Santo se manifestou na igreja. Agora eu quero que toda pessoa esta noite, aqui dentro ou lá fora, ao alcance da nossa voz, saiba que a razão primeira pela qual o Espírito Santo veio a nós é porque Jesus ressuscitou. Se Jesus tivesse ficado lá na sepultura, o Espírito Santo nem ia dar as caras por aqui, para fazer o quê? Eu vim lá do céu dizer que Jesus é o defunto. O Espírito Santo não está para isso. O Espírito Santo não teria uma mensagem dessa. Se Jesus houvesse ficado no túmulo, o Espírito Santo teria ficado lá em cima. Se Jesus tivesse ficado no túmulo, quem é que estaria agora lá em cima, à direita do Pai, para interceder por nós? Mas Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Agora ouça essa palavra de Jesus. Jesus não disse, eu roguei ao Pai. Jesus disse, eu rogarei. Porque é que neste versículo, Jesus faz uma promessa para o futuro, um pouquinho fora do usual. Porque é que Jesus disse, eu rogarei? Ele nem disse eu roguei, e nem disse eu estou rogando, ele disse eu rogarei, porque este rogo, este pedido, esta súplica, só iria acontecer quando ele ressuscitasse. Era um empenho da sua ressurreição. Era como se alguém se ele estivesse dizendo, olha, eu estou aqui, depois eu vou morrer, eu vou para a sepultura, mas como prova de que eu vou ressuscitar, quando eu ressuscitar e chegar lá em cima, falo com meu Pai, e o Consolador vai vir. Se o Espírito Santo não estivesse aqui na terra, eu teria minhas dúvidas de que Jesus teria ressuscitado. Se os crentes não fossem batizados com o Espírito Santo, eu ia ficar perguntando assim, será que ele ressuscitou mesmo? Eu nem sei onde está o Espírito Santo, mas cada vez que um crente é batizado com o Espírito Santo, cada vez que um crente fala em línguas, cada vez que um homem ou uma mulher é cheio do Espírito Santo, a única coisa que me vem à mente é esta: ele ressuscitou. Olha a prova, ele ressuscitou, porque a segunda evidência de que Jesus ressuscitou é que depois de sua ressurreição, ele disse ao Pai, Pai, eu subi e estou aqui contigo. Agora só te peço uma coisa, eles não podem ficar sozinhos. Eu fiz uma promessa para eles e eu disse assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele voltaria em duas circunstâncias. Na primeira parte, ele voltaria através de seu próprio substituto, o Espírito Santo. No segundo sentido, ele voltará pessoalmente. Esta noite, quantos sentem e sabem que o Espírito do Senhor está aqui? Dê-me um sinal com a sua mão esquerda, por gentileza. Muito obrigado. Quando eu vejo essas mãos levantadas, que são testemunho de que o Espírito Santo está aqui, eu não posso de maneira nenhuma ser demovido de meu sentimento. Ele ressuscitou. Quando o Espírito Santo desceu, era prova de que ele subiu. Quando o Espírito Santo veio, era prova de que ele foi. Sabe por quê? Porque tem que haver sempre duas pessoas lá em cima. Nunca fica só uma pessoa lá em cima. O único momento em que ficou somente uma pessoa lá em cima foi naquele instante rápido em que ele foi batizado. Fora isso, sempre há dois lá em cima. E agora quem está aqui embaixo é o Espírito Santo. Mas como ele poderia estar lá em cima se ele morreu aqui embaixo? Mas como ele morreu aqui embaixo e está lá em cima, ele morreu aqui embaixo. Mas a ressurreição tirou da sepultura o poder da ressurreição. O que está segurando a igreja aqui neste mundo é o poder da ressurreição de Cristo. O que está aguardando a igreja aqui no mundo é a confiança na ressurreição de Cristo. Quanto mais me vejo fraco, tanto mais poderoso vejo o meu Cristo. Quanto mais caminho para a morte, mais vejo o brilho da ressurreição refugindo no olhar sacrossanto de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, não se incomode se os seus cabelos estão brancos. Não se incomode se a idade está chegando. Você também, como Jesus, está indo para o caminho da ressurreição. Aleluia! Você, como Jesus, está indo para o caminho da ressurreição.
A sexta-feira da sua morte foi o crepúsculo de dor e de tristeza. Foi a agonia, foi a nostalgia final dos discípulos do Nazareno, porque a morte é um crepúsculo da tarde, mas a ressurreição é uma alvorada bendita e gloriosa. No crepúsculo o sol se esconde, na morte o sol se esconde e diz adeus, nunca mais. Na ressurreição o sol aparece de outra vez e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Ressurreição de Cristo, porque Ele ressuscitou, o Espírito está aqui, porque Ele ressuscitou, você fala em línguas estranhas, porque Ele ressuscitou, os enfermos são curados, porque Ele ressuscitou, existe dom de profecia, porque Ele ressuscitou, a revelação está aqui, porque Ele ressuscitou, as línguas são interpretadas, porque Ele ressuscitou, existe a sabedoria, porque Ele ressuscitou, a ciência está aqui, porque Ele ressuscitou, existe o dom da fé, porque Ele ressuscitou, o Espírito nos dirige, porque Ele ressuscitou, o Espírito nos ensina, porque Ele ressuscitou, o Espírito nos exorta, porque Ele ressuscitou, o Espírito nos conforta, porque Ele ressuscitou, o Espírito nos anima, porque Ele ressuscitou, o Espírito nos alegra, porque Ele ressuscitou, o Espírito nos encoraja, porque Ele ressuscitou, o Espírito nos dá poder, porque Ele ressuscitou, o Espírito nos dá visão, porque Ele ressuscitou, o Espírito sempre diz, não temas, eu estou aqui, Ele está lá, eu aqui, Ele lá, eu aqui, Ele vivo lá e eu vivo aqui, tu vivo comigo e eu vivo com Ele, aleluia, porque Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Jesus olhou, a Maria olhou e viu Jesus em pé, quer dizer, viu Jesus ressuscitado. Deixe-me ler outra vez. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. O processo de nossa salvação envolve duas partes muito especiais. A salvação de um homem só é completa quando acontece duas coisas aqui, duas coisas no universo. A primeira coisa que acontece é um fenômeno aqui na terra, e a outra coisa que acontece é um fenômeno lá no céu. Aqui na terra o fenômeno se chama regeneração. Aqui na terra o fenômeno se chama arrependimento. Agora, quando uma pessoa se arrepende aqui na terra, ela não está salva ainda. O arrependimento não é tudo. Quando uma pessoa diz, Deus, eu quero ser perdoado, ela não está salva. Isso não é tudo. Quando é que uma pessoa está salva? Uma pessoa só está salva quando duas coisas acontecem. Quando aqui embaixo ela se aproxima de Deus, mas quando lá em cima Deus diz, eu te aceito. Se você disser a Deus, Deus, eu quero ser teu filho, e ele nunca disser, eu quero ser teu pai, você nunca será um filho de Deus. A morte de Jesus me perdoa, a ressurreição de Jesus me justifica. A morte de Jesus apaga os meus pecados da terra, a ressurreição de Jesus me dá uma ficha limpa, lá em cima nos céus, à direita do Pai. Esse é o próximo efeito da ressurreição do Senhor Jesus, a nossa justificação. Isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, que eu gostaria de ler nas Escrituras exatamente o que está escrito. Romanos capítulo 4, versículo 25, é uma escritura maravilhosíssima. Diz assim, Romanos 4 e 25, o qual, quer dizer, Jesus, o qual por nossos pecados foi entregue, quer dizer, foi morto, por nossos pecados foi morto, e ressuscitou para nossa justificação. Eu quero aclarar bem o que quer dizer isso. Um homem muito pecador, uma pessoa muito pecadora, chega a Jesus e diz, Jesus, olha aqui a minha ficha. Matei, roubei, menti, joguei, caluniei, falei mal, pequei. O que podes fazer por mim? Jesus pergunta, acreditas no meu sangue? Sim, acredito. Acreditas na minha morte? Sim, acredito. Então eu te perdoo. E a morte de Jesus e o sangue de Jesus perdoa aquela pessoa. Mas quando Deus olha para aquela pessoa, ela está perdoada, mas ela não está ainda justificada. Aquela pessoa está perdoada. Então, diante de Deus, o nome dessa pessoa é pecador perdoado. Pecador perdoado. Quer dizer, está perdoado, mas o nome de pecador continua ali. Pecador perdoado. Agora, quando Jesus ressuscitou, ele fez uma coisa muito bonita. Vocês notarem que as mãos dele ficaram sujas de sangue. Todo mundo sabe disso. O sangue das mãos de Jesus é sempre o sangue da nossa redenção. Quando Jesus esteve lá por baixo, ninguém tocou na sua mão. Depois que Jesus morreu, ninguém teve o direito de tocar na sua mão suja de sangue, porque aquele sangue era santíssimo, era sacratíssimo, era o sangue da redenção. A única coisa que pôde chegar ali até aquela mão foi a chave da morte e a chave do inferno através
de cujo poder os homens estavam escravizados e de cujo poder a morte de Jesus nos livrou. Então Jesus ficou na sexta-feira e no sábado e até domingo de manhã com as mãos sujas de sangue. Ninguém podia tocar em Jesus. Quando ele ressuscitou, Maria Madalena foi a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado e ela não sabia que era Jesus. O texto é o que eu li esta noite. E ela estava pensando que era hortelão. O senhor está brincando comigo, o senhor está querendo me enganar. Vamos logo, diga logo onde foi que o senhor pôs, o senhor sabe. E aquele ser estava quieto, estava calado. Mas quando ele abriu a sua boca e disse Maria, ela quase desmaia. Ela não conheceu Jesus pelas vestes, ela não conheceu Jesus pelo olhar, ela não conheceu Jesus pelas mãos, ela não conheceu Jesus pelos pés, mas ela conheceu Jesus pela voz. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem em minha voz, conhecem-me e seguem-me. É a voz dele a sua maior identidade. Agora, por que a identidade de Jesus não é o seu rosto? Porque nem com ele admite que se faça uma idolatria. Jesus não admite idolatria nem com ele, porque quem adora Jesus não é idólatra. Quem adora Jesus é um cristão verdadeiro, porque Jesus não é um ídolo. Idolatria é o culto aos ídolos. Mas se alguma pessoa quer ver a Jesus segundo a carne e transformá-lo num boneco para adorá-lo, não está adorando Jesus, está adorando um boneco. Então não é um adorador, é um idólatra. Então Jesus não deixou que Maria Madalena o conhecesse pelo seu rosto, para depois ela não desenhar o seu rosto num papel, e ao invés de adorar Jesus, adorasse o desenho que está no papel. Aqui não tem um desenho de Jesus na parede, o desenho dele está gravado nas tábuas do nosso coração. Aqui nós estamos atraídos por Jesus por causa de sua voz. É a voz dele que nos chama, é a voz dele que nos proclama, é a voz dele que nos redime. Então Jesus ficou com as suas mãos ali por 3 dias e 3 noites na própria linguagem bíblica, sem que ninguém pudesse tocar as suas mãos. E quando ele disse Maria, então Maria descobriu que é ele. Mas que coisa, será que é verdade? Ele realmente ressuscitou? Há 3 palavras na língua grega que querem dizer professor. A primeira é Rabi, é quando a gente quer chamar uma pessoa assim, ou qualquer pessoa, a gente quer agradar e diz, alô professor, mas na verdade nem aluno é, porque deixou de estudar há muito tempo. Então isso se chama em grego Rabi. Mas depois existe Rabi, é a pessoa que é catedrática. Rabi é um professor catedrático. Mas existe o professor do coração, o professor eleito lá dentro do coração. Aí se chama Raboni. Quando Jesus disse Maria, Maria não disse Rabi, Maria não disse Rabi, Maria disse Raboni, mestre da minha alma, professor do meu coração. Só tu me ensinas o caminho da verdade, ó grande amante da minha alma. E então, entende-se, subentende-se na leitura da Bíblia que Maria teve vontade de ir para estar com Jesus, para tocar a Jesus. Mas Jesus disse, essas palavras são muito enigmáticas, são muito sintomáticas, são muito maravilhosas. Jesus disse, não me detenhas, quer dizer, não me segures, quer dizer, não me agarres, quer dizer, não me toques. Este sangue é demasiado sagrado para ser tocado agora, não toque em mim. E Maria não teve o direito de tocar naquele sangue, naquela hora. Por quê? Porque não era chegada ainda a hora. Ele disse, pode ir na frente, que eu já chego lá. Mas antes que fosse, ele subiu e esteve na presença do Pai. Quando ele chegou à presença do Pai, ele ofereceu sangue, aquele sangue da redenção. E na hora que o sangue foi aceito por Deus, então Deus disse, de agora em diante, 2 coisas vão acontecer quando uma pessoa aceitar o meu filho Jesus. Por causa da morte dele, eu perdoo o seu pecado. Por causa da sua ressurreição, eu justifico. Sabe o que é justificar? Quando você tem o pecado perdoado, você fica sendo chamado de pecador perdoado. Agora, quando Deus lhe justifica, Deus apaga até a palavra pecador e diz, justo do meu coração. Homem ou mulher, segundo a minha alma. Então, quando Deus olha para um pecador, pode ser o mais miserável, e o sangue de Jesus apaga os seus pecados, e a ressurreição de Jesus justifica, então Deus olha para ele e diz, eu sei do seu passado, mas para mim é como se ele nunca houvesse pecado. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus tem como evidência, tem como efeito a nossa própria justificação. Vamos ao ponto número 4. Eu volto a São João, capítulo 20, versículo 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Quer dizer, Jesus não era um defunto, defunto não. Quarto efeito da ressurreição de Jesus, qual seria? Eu tenho encontrado algumas pessoas que dizem, e tenho ouvido algumas pessoas que falam, e dizem assim, olha, o mundo está muito errado, o mundo está muito pecador. Quer saber de uma coisa?
Eu não acredito mais em juízo final. Juízo final, coisa nenhuma. Isso, inferno já é aqui, e céu é por aí, e não existe juízo final. Ouça-me, se Jesus não houvesse ressuscitado, nunca haveria juízo final. Se Jesus não houvesse ressuscitado, nunca haveria o grande trono branco, porque Deus empenhou a sua palavra. Só vai haver um juízo final se meu filho ressuscitar. Se a morte tivesse segurado Jesus, nunca mais juízo final. Então não faria diferença os homens pecarem. Se a morte tivesse retido e detido Jesus na sepultura, nunca mais juízo final. Mas a Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, uma palavra que eu gostaria de ler para os que me ouvem neste santuário e para os que me ouvem pela rádio Duque de Caxias. Diz assim, Atos 17 e 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Eu quero que todas as pessoas saibam esta noite. Os santos irão para o céu, porque Jesus ressuscitou. Mas podem ficar tranquilos, a justiça de Deus está empenhada e vai ser executada. Um dia Judas será julgado pelo varão que ressuscitou. Um dia Faraó encontrar-se-á com Jesus. Um dia Pilatos se encontrará com Jesus. Eu estou lembrando como vai ser aquele dia. Pilatos olhar para Jesus e dizer, eu conheço o Senhor. Não foi o Senhor que viveu naquele tempo, fui eu. Não foi o Senhor que foi condenado pelos judeus, sim, fui eu. Não foi o Senhor a respeito de quem minha mulher teve um sonho, sim. O que mais que você quer dizer? Nada, eu já entendi tudo. Aí Jesus vai dizer, e não foi você que me negou? Sim. Não foi você que teve vergonha de reconhecer que eu era justo? Foi. Então olha aqui, eu ressuscitei, estou vivo para julgar a você. Agora ouça-me, se você se entregar a Jesus Cristo esta noite, você nunca participará do dia de juízo, porque o ressuscitado julgará os ímpios e galardoará os santos. O ressuscitado, ele, diz a Bíblia, que ele vai julgar o mundo, e isto será a partir da sua volta. Ele vai julgar o mundo com vara de ferro. Para o mundo, vara de ferro. Para a igreja, cajado de misericórdia. Por isso, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a vara de Jesus alcança o homem, ele diz, ai, pelo amor de Deus, a desgraça é total. Quando a vara de Jesus alcança um crente, diz Jesus, um pouco mais, estou melhorando na minha vida espiritual. É a disciplina da minha vida, é a formação da minha consciência espiritual. O quarto efeito da ressurreição de Jesus é a certeza de que haverá um juízo final. O quinto efeito da ressurreição de Jesus é que se ele não houvesse ressuscitado, eu não poderia acreditar, ele vai voltar outra vez. Agora a razão por que eu falo esta noite que Jesus vai voltar é porque ele está vivo. Se olhasse para o túmulo, eu não diria, ele vai voltar, porque ele estaria por aqui. Mas quando eu olho para cima, a Bíblia diz que ela viu a Jesus em pé. A Bíblia diz que Estevão viu Jesus em pé. A Bíblia diz que João viu Jesus em pé, e a igreja, pelos olhos da fé, esta noite está vendo Jesus em pé. Jesus é visto na Bíblia de duas maneiras, uma é sentado e outra é em pé. Quando um crente vê Jesus sentado, é a lição do seu reino. Quando um crente vê Jesus sentado, é a lição da sua glória. Quando um crente vê Jesus sentado, é a lição do seu domínio. Quando um crente vê Jesus sentado, é a lição da sua realeza. Se eu vejo que ele está sentado, é porque ele é o rei. Rei despacha sentado. Agora, se ele está em pé, é um general que está comandando o exército, ele estará voltando. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que Maria viu Jesus em pé. Disse o próprio Senhor, vai adiante, que eu já vou. Diz aos meus irmãos que eu já estarei lá. É um comandante que lidera, é um chefe que ordena, é um rei que governa, é um Senhor que dá ordens, é um Pai que abençoa, é um Cristo que salva, é o noivo que se une à sua noiva. Ele ressuscitou. E a quinta evidência, o quinto efeito da ressurreição de Jesus é a sua volta.
Se Jesus estivesse num cemitério, como é que ele ia dizer que ia voltar? Ele ia dizer, ei, me tirem daqui. Mas como ele está lá em cima, eu sei que muitos crentes podem agora mesmo estar numa perfeita comunhão com Jesus, olhar para cima, pela fé, vê-lo lá em cima e escutar o que ele está dizendo. Igreja minha, um pouquinho mais, uns minutinhos mais, eu já desço e vou apanhar a vocês todos. Eu já desço e vou tomar a vocês todos. Nossa esperança é a vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Jesus ainda tem a luz da manhã. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis. Nós aguardamos. Jesus ainda tem a luz da manhã raiar. Porque Jesus ressuscitou, ele voltará. E quem é que Jesus vai buscar quando ele voltar? Ele vem buscar quem acredita nele. Ele vem buscar quem confia nele. Ele vem buscar quem o ama. Ele vem buscar quem o adora. Os fanáticos da Assembleia de Deus estão esperando Jesus. Oh, aleluia! Ele virá buscar esses fanáticos que estão dando glória a Deus, e aleluia, ele vai vir buscar esses barulhentos que dizem, Jesus manda mais poder. Ele vem buscar esse povo que fala em línguas estranhas. Ele vem buscar uma igreja universal e de todas as denominações sérias, sinceras e fiéis. Ele recolherá a sua igreja. Prepara-te, ele voltará. Ele está vivo, ele não é um defunto. Você pode ouvir falar do finado Herodes, do finado Pilatos, do finado Rui, do finado Mussolini, mas você nunca vai ouvir falar do finado Jesus. Finado, não, é refinado, do refinado Jesus. Quer dizer, daquele Jesus maravilhosíssimo, mais doce que o mel. Esta noite, quantos acreditam na volta do Senhor? Levantem sua mão, por favor, e digam comigo: ora, vem, Senhor Jesus. Mas Cristo agora é vivo, é vivo, é vivo. Aleluia. O sexto testemunho da ressurreição de Jesus é o movimento mundial de evangelização. Nunca houve na história do mundo uma quantidade tão imensa de pregadores do Evangelho como está havendo agora. Por toda parte eu estou ouvindo falar do que Deus está fazendo. É uma verdadeira explosão, é uma dinamite que está explodindo em cada lugar deste mundo agora. Eu quero que cada crente saiba aqui, não é somente um avivamento que Deus está mandando a esta igreja. Por toda parte o povo está dizendo, o Senhor está fazendo maravilhas, o poder de Deus chegou até aqui. O que é isto? O ressuscitado acendeu as turbinas e vai decolar. Oh, aleluia! O ressuscitado acendeu as turbinas e vai decolar. O ressuscitado está dinamizando. Cada vez mais estão aparecendo homens e mulheres cheios de compaixão pelos perdidos, estão agredindo a Satanás e vencendo pelo poder do sangue de Jesus. Em breve o Deus de vossos pais esmagará Satanás debaixo de vossos pés. É a promessa do ressuscitado. Eu gosto de saber que Jesus é maravilhoso. Eu gosto de saber que Jesus é príncipe da paz. Eu gosto de saber que Jesus é pérola de grande preço. Eu gosto de saber que Jesus é o lírio dos olhos. Eu gosto de saber que ele é desejado nas nações. Mas eu vibro e vibro e vibro quando eu ouço dizer, ou então quando eu digo que ele é o ressuscitado. Eis aqui, João, eu estou aqui, o que vivo, fui morto, mas estou aqui e vivo para todo sempre. Ô morte, onde está o teu aguilhão? E a morte espremida no pescoço, sem poder falar, rouca até as últimas, desgraçada e miserável, diz, já não posso. Por que já não podes, morte? Porque ele ressuscitou, venceu a morte, campeão dos campeões, venceu a morte, aleluia. Deu um grande bufetão na cabeça de Satanás e deixou a morte paralítica e cega. Oh, aleluia! A morte está paralítica e cega. E a Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós. E a morte é a companheira mais chegada do pecado. Quantos louvam a Jesus? Porque a evangelização do mundo é um sinal da ressurreição dos mortos. Em último lugar, esta noite,
E agora eu quero falar com você diretamente. O sétimo efeito da ressurreição de Jesus é que Ele pode salvar você agora. O sétimo efeito da ressurreição de Jesus é que Ele pode curar você agora. Se Jesus não houvesse ressuscitado, eu não sei para onde eu iria apontar esta noite. Se Jesus não houvesse ressuscitado, eu ia dizer assim, olha, dá uma conversazinha com Pedro, vê se ele te ajuda. Se Jesus não houvesse ressuscitado, olha, lê o livro de Lutero aí, vê se adianta alguma coisa. Se Jesus não houvesse ressuscitado, diz, olha, tenta Hare Krishna. Se Jesus não houvesse ressuscitado, eu não sei, o budismo tem tanta coisa. Mas porque Ele ressuscitou, ninguém além dele. Porque Ele ressuscitou, Ele se tornou em verdade a porta universal pela qual todos têm acesso ao reino de Deus. Porque Jesus ressuscitou e está vivo e está em pé. Ele vai salvar você esta noite. Porque Jesus ressuscitou e está vivo e está em pé. Ele vai segurar você esta noite. Quais são os seus pecados? Você me diz, pastor, são muitos. Por favor, saia de perto dessa defuntaria que lhe cerca e venha para o ressuscitado. Quem quer se entregar ao ressuscitado esta noite, levante a sua mão agora. A primeira pessoa que quer se entregar a Jesus de todo o seu coração, ou levante a sua mão agora, ou fique de pé e venha até aqui à frente e nós vamos orar em seu favor. Onde está a primeira pessoa que quer mudar de vida esta noite e quer aceitar a Jesus? Cada irmão ou irmã que tem alguém perto de si esta noite, fale rapidamente, ajude essa pessoa a vir, enquanto o coral está orando ao Senhor em espírito, para que Deus traga as pessoas. Onde estão esta noite as pessoas que vão entregar a sua vida para Jesus? Eu não vou insistir muito, eu vou esperar que os irmãos possam trazê-los. Quais são as pessoas que esta noite vão aceitar a Jesus como Salvador da sua alma? O sétimo efeito da ressurreição de Jesus é que Ele pode salvar você esta noite. Ali está vindo a primeira pessoa. A segunda pessoa, onde está vindo? Quais são os irmãos que vão sair de seus lugares agora e vão buscar as almas perdidas? Deus abençoe esta moça que está vindo. Fique com ela por um minutinho aí, enquanto nós ouvimos uma canção.
cada pessoa neste mundo vive debaixo de escravidão. Verso 32. Jesus disse: quem é servo, escravo do pecado, filho de Satanás, não tem liberdade. Por duas razões nós fazemos essa declaração de que cada pessoa neste mundo vive debaixo de escravidão. Primeira, porque todos pecaram. A igreja pode repetir? Porque todos pecaram. Pecou o presidente, pecaram os senadores. Pecaram os deputados, pecaram os juízes. Pecaram os ricos, pecaram os pobres. Pecaram os negros, pecaram os morenos. Pecaram os brancos, pecaram os amarelos. Pecaram os pais, pecaram as mães. Pecaram os filhos, pecaram os sogros. Pecaram todos. Todos pecaram, diz a Bíblia. E em segundo lugar, porque todos nascemos debaixo do pecado. Salmo 51:5, quem está falando não é Judas, quem está falando não é Caim, quem está falando não é Absalão, quem está falando é Davi, o suave salmista de Israel. Em pecado me concebeu minha mãe, e em iniquidade fui formado. Mas há um sério problema, é que a maioria não reconhece essa triste situação. Um diz, as pessoas só dizem assim, quem não mata diz, eu não mato. Mas não diz que não rouba, porque rouba. Quem rouba não diz, eu roubo, mas diz, eu não fumo. Quem não bebe, mas fuma, não diz, eu bebo, diz, eu não fumo. Ou o contrário, eu não fumo, mas bebe. Nós sempre dizemos o que nós não fazemos, quando Deus está pedindo que nós confessemos o que nós somos. A maioria não reconhece essa triste situação por duas razões. Primeira, porque realça suas virtudes e esconde seus defeitos. Segunda razão, porque busca falsas razões para dizer-se justa. No verso 33, quando Jesus desafiou aqueles judeus que ouviu, eles disseram, nós somos descendência de Abraão. Eu olho para os adolescentes desta noite e tenho que dizer-lhes uma coisa. Ser filho de crente não garante lugar no céu. Meu pai é presbítero. Minha mãe dirige círculo de oração. Meu tio foi missionário. Meu patrão é da Wesleyana. Meu primo é da Maranata. Minha vizinha é da Deus e Amor. Isso não tem nenhuma importância para entrar no céu. É preciso que nós saibamos que ser descendente de Abraão não garante o direito de entrar no céu. Ser filho de pastor é uma grande honra, mas é um grande desafio. É uma grande responsabilidade e é uma grande bênção, mas não é uma chave para entrar no céu. Os judeus disseram, nós somos descendência de Abraão. E como é que o Senhor está dizendo que nós somos escravos? Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que são membros de uma igreja. Agora, para ser membro da igreja do Senhor e ter direito a entrar no céu, é preciso viver em comunhão com Deus. Quem é que pode dizer amém? Número 3. Agora que já tem mais gente com o esboço, vamos falar juntos. Número 3, os irmãos vão falar em seguida. Nenhuma pessoa é capaz de libertar-se por si mesma. Falem isso, por favor. Você não é capaz de se libertar. É mentira que você possa se libertar. E é mentira maior ainda que eu possa me libertar por mim próprio. Eu digo, a partir do dia 1º de janeiro eu vou ser um homem santo. Outro diz, quando eu fizer anos, quando eu completar um aniversário, daí para frente eu vou ser um grande homem. Você não faz nada sozinho. Você não consegue nada por você. Fim de ano não muda a vida de ninguém. Aniversário não altera nosso comportamento. Jesus Cristo é que nos liberta. Jesus Cristo é que nos transforma. Glória a Deus. Letra A. Por quê? Nenhuma pessoa é capaz de libertar-se por si mesma, porque Satanás não lhe permite, posto que a domina. Vamos ler isso juntos, por favor. Porque Satanás não lhe permite, posto que a domina. Levante sua mão, por favor, quem bebia cachaça, uísque e companhia antes de ser crente. Levante, por favor. Quem ficou, a sua mão somente. Quem ficou liberto por sua força de vontade? Quem é que foi? Diga, dê o seu nome e endereço. Quem é que já viu alguém salvo por força de vontade? Força de vontade não salva. Você tem que ter força de vontade para se entregar para Jesus. Agora, libertação não é a força de vontade, é Jesus. É Jesus. Letra B. Porque suas próprias forças, as nossas, são insuficientes. Número 4. Unicamente Jesus pode libertar as pessoas escravizadas. Pode ser que ainda haja alguém aqui que ainda esteja escondido fumando um cigarrozinho. Não estou falando dos membros da igreja do Senhor.
Estou falando de novos crentes, estou falando de pessoas que não se batizaram ainda. Pode ser. Eu tenho uma notícia boa, estou autorizado pelo Espírito a dizer: essa desgraça, essa escravidão infeliz vai terminar hoje. É uma infâmia do diabo afirmar que nenhum homem pode ser liberto. Não pode ser liberto por si mesmo, mas pode ser liberto por Jesus. Por gentileza, dá para fazer com a mão assim o tamanho de uma pessoa? Dá? De um homem? De um adulto? Não, que adulto não é desse tamanho. E qual é o tamanho de um cigarro? É desse tamanho. Não é uma vergonha que uma pessoa maior do que isto seja dominada por um canudozinho cheio de coisa esquisita? Não é uma vergonha? Você não tem sentimento de ser dominado por um cigarro, seu escravo. Você não sente que está sendo levado por Satanás? Chegou o seu libertador. O Cristo de Deus não é daqui a meia hora quando nós oramos, é agora. Começa a dar para o povo, para as pessoas que estão se chegando a ti e não foram completamente libertas. Começa a dar um nojo pelo cigarro, uma vergonha de beber, um verdadeiro ódio a Satanás. Tenha ódio do diabo esta noite, ódio de Satanás, ódio, e dê as contas a ele e diga: eu tenho que ser liberto. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Domingo passado sentaram-se duas criaturas aqui à frente, duas criaturas do sexo feminino, e uma delas começou a alisar os cabelos da outra, como se fosse um rapaz alisando os cabelos de uma moça. Satanás, rua! Não são membros, não podem ser membros da igreja, mas vêm aqui para dentro da casa do Senhor trazer um pedacinho do inferno. Hoje, eu não sei se uma das duas está. Agora, você decide se por acaso você veio para escutar alguma coisa, ou buraco embaixo, ou trono em cima. Trono não é para escravo. Escravo para escravo é buraco. Trono é para vitorioso. Deus vai entregar a cada um de nós, seja em que área for, uma coroa de liberdade, um espírito de libertação nesta noite, e nós vamos ter uma vitória como nunca antes temos tido. Diga amém comigo. Amém. Número 4. Unicamente Jesus. Unicamente Jesus. Só essas duas palavras. Podem falar comigo? Unicamente Jesus. Outra vez. Unicamente Jesus. Outra vez. Unicamente Jesus pode libertar as pessoas escravizadas. O senhor trabalhava na Funabem, não é verdade? E como não conseguiu fazer nada, mudou de nome. E está resolvendo? Está transformando as pessoas? Está transformando? A Funabem está transformando? É isso que eu estou perguntando. Está transformando as pessoas? Não. Pode mudar de nome, pode mudar de rótulo, pode mudar de garrafa, pode mudar de diretor, pode mudar de presidente. Não adianta. Você pode mudar de igreja. Se você achou essa estúpida, se você achou essa pesada, se você achou rigorosa essa, vá para outra. Se lá pregar a verdade, você vai ser expulso. Até o dia em que você se renda diante da verdade, aí você vai ser liberto. É uma vergonha o que está acontecendo aqui no Brasil agora. Uma vergonha. As pessoas que não querem servir a Deus com fidelidade ficam mudando de igreja com beija-flor para ter a falsa liberdade. Escravo ou escrava que me escutas esta noite, o Filho do Homem te liberta nesta noite. Aleluia. Vamos falar juntos? Número 4, todos. Unicamente Jesus pode libertar as pessoas escravizadas. Dá para falar outra vez? Agora a igreja vai me dizer duas razões porque Jesus pode fazer isso. Primeira razão, letra A. Bonito, igreja. Isso apavorou o diabo. Diga de novo para ele ficar nervoso. O que é que Jesus... Ah, igreja... Oh, Filho de Deus. Quem mais? Libertador. Por quê? Ele pagou o preço da nossa libertação. Nicotilés não lhe parou de fumar. O sangue de Cristo vai fazer parar. Eu recebo agora, diretamente do trono do Altíssimo, uma autoridade especial que me vem através do Espírito e da Palavra.
E eu ordeno agora em nome de Jesus a todo espírito de escravidão que faz alguém que está aqui dentro fumar. Eu repreendo este demônio agora, amparado pelo sangue de Jesus, e digo: sai, demônio, em nome de Jesus. E digo a Jesus: liberta alguém esta noite. E se você nos visita esta noite e está escandalizado com a minha mensagem, eu quero dizer que nossa igreja é uma igreja de portas abertas. Estreita, porém abertas. Igreja de portas abertas. O pastor me perguntou no princípio: como é que aqui, assim dia como hoje, como é? Eu digo: aqui é o seguinte: nós pregamos duro e no fim nós falamos ao povo. Está vendo como a igreja é dura? Se entregue para Jesus. Aí eles querem coisa séria, não é verdade? Aí se entregam. O que tem de crente que se entregou dia de doutrina, dia de terça-feira, e se eu quiser vencer a igreja só com os bancos, metade dos bancos vazios, é só amolecer. É verdade ou não é verdade? Se eu começar a pregar molezinho aqui, o povo desaparece. Agora endureceu. Falei terça-feira passada sobre coração de pedra. Olha que coisa linda hoje. Terça-feira vai ter mais. Porque o povo quer coisa séria. Igreja não é só para sugar o dinheiro do povo e comprar carros importados. A igreja é para ser ajudada espiritualmente. A igreja é para servir, é para expulsar demônios. Não é para usar filha na mão, é para usar poder no coração. Número 2. Existem várias formas e dimensões de escravidão. E nós vamos falar agora. Cuidado, irmão. Muito cuidado. Primeiro tipo. Só as primeiras palavras. Podem falar as 3 primeiras palavras. Escravidão total a Satanás. Segundo, escravidão parcial a Satanás. Terceiro, controle ocasional de Satanás. Quarto, influência de Satanás. Vamos distinguir as coisas. Os 2 primeiros casos não acontecem com crente. Não me fale de crente demoniado. Não, por favor, não conversem comigo sobre essa heresia. Se é crente verdadeiro, não pode ser endemoniado. Porque esta Bíblia diz assim: o maligno não lhe toca, agora influencia. O maligno não lhe toca, diz que não toca, agora influenciar pode. 2 coisas que não podem acontecer com os crentes. A primeira, escravidão total a Satanás. A segunda, escravidão parcial. Se é escravo, não é livre. Se é livre, não é crente. E se é crente, não é escravo. Então vamos separar as coisas. Não venham com heresias, não venham querer misturar, não venham, eu estou dizendo não venham, não são os senhores, não venham outros, como costumam vir. Não venham outros sugerir que uma pessoa está aqui tomando ceia, em comunhão com Deus, apto para profetizar, apto para ser instrumento de Deus, e amanhã está espumando endemoniado. Não, senhor, isso absolutamente. Aquele que anda em fidelidade, o maligno não lhe toca. Não tenha medo de macumba, porque o sangue de Jesus tem poder. Macumba não pega em quem está abrigado no sangue de Jesus. Se o nosso Deus é forte, tem que ser mais forte que o diabo. E se não é forte. Nós respeitamos, no sentido mais legítimo da palavra, nós respeitamos o poder que existe do outro lado. Agora tem uma coisa, nós sabemos que o Todo-Poderoso está do lado de cá. Primeiro, escravidão total a Satanás. Na alma e no corpo. E a total se conhece por isso. Porque domina o corpo e domina a alma. Ao passo que a escravidão parcial ou é na alma, ou na mente, ou no corpo. Aí é parcial. Mas se for total é na alma e no corpo. A pessoa é chamada de endemoniada. Isso é na Bíblia. Ela perde completamente o controle sobre si. Em Mateus 4:24 fala que os endemoniados foram levados a Cristo. Em Mateus 8:16 fala de cura de endemoniados. E Mateus 8:28 fala de libertação de endemoniados. Então existe o endemoniado, o homem que está escravo a Satanás, na alma e no corpo. Quem já viu um destes, levante a sua mão, por favor, como sinal de que já viu. Quem já viu? Todo mundo já viu. Alguém nunca viu? Me diga em que planeta mora. Número 2, escravidão parcial a Satanás. Ou é escravidão na alma, e por isso não tem nenhum sentimento espiritual nobre, ou é escravidão na mente, e por isso tem vontade de suicidar-se, é deprimido, complexado a vida inteira, ou então é no corpo. Há diferentes maneiras de Satanás escravizar o corpo de uma pessoa. A Bíblia chama isso de opressão. Em Lucas 4:19 nos fala dos oprimidos, e em Atos 10:38 fala que Jesus foi enviado por Deus
para curar os oprimidos do diabo. É escravidão parcial. Isso aqui não pega em crente e não há perigo nenhum enquanto a pessoa estiver em total comunhão com Deus. São dois mundos. O de Deus é um, o de Satanás é outro. Um não tem comunhão com o outro. O que tem comunhão com o outro é o reino do homem. Por exemplo, quando eu almoço no reino do homem. Mas quando eu oro dentro do reino de Deus. Agora, quando alguém está pecando dentro do reino de Satanás. Vamos ver agora os outros dois que pode atingir o crente. Aí é que está. Número 3. Controle ocasional de Satanás. Isso pode acontecer com novo convertido, com membro da igreja, com irmãs que trabalham em círculo de oração, com professor da escola dominical, com irmãos que fazem faitel, pode acontecer com diáconos que tiram ofertas, pode acontecer com presbíteros que ungem enfermos, pode acontecer com evangelista que faz campanha e pode acontecer com pastor que dirige a igreja. Pode acontecer? Pode, sim, senhor. Um controle ocasional pode. A pessoa, em dados momentos, age como instrumento de Satanás, mas não está sob seu domínio. É diferente o escravo daquele que tem um controle momentâneo. Jesus estava falando com Pedro sobre quem diz os homens ser o filho do homem. O Pedro, na maior das alegrias, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: Pois é, só que eu vou um dia para a cruz e vou morrer. Aí de repente aparece alguém estranho, dá uma injetada ali na mente de Pedro e diz: Não, senhor, meu parecer é que o senhor nunca vá para a cruz. Para trás de mim, Satanás. Era um pastor. Só que não é o cabeça da igreja. Graças a Deus, isso não servia para a cabeça. Muito bem, então está provado pela Bíblia que o controle ocasional pode haver. É uma coisa rápida, uma coisa momentânea, mas pode acontecer. Agora, número 4, e aqui realmente é o assunto mais sério. A influência de Satanás. Não é o toque, ele não toca. Não é o domínio, ele não nos domina. Não é a escravidão, ele não rege sobre nós. É a influência de Satanás. A pessoa não experimentou uma libertação de que, irmãos? De que tipo? Total. E permite que algumas áreas de sua vida permaneçam sob a influência do inimigo. Eu vou lhes provar isso pela Bíblia. Isso aqui não se trata de pecadores lá fora. Vamos ler Efésios, capítulo 4 e verso 27. É um versículo seríssimo. Seríssimo. O que o pastor Munhoz trouxe foi da parte do Senhor. E uma coisa completa a outra. Ele trouxe uma parte prática e ilustrativa de uma verdade que nós estamos ministrando. Vamos ver o que diz Efésios, capítulo 4. Diz assim, verso 27. Não deis lugar ao diabo. Como sabem, isso aqui está falando com os desviados, não é verdade? Não. Está falando só com os novos convertidos, não é verdade? Não. Está aqui falando com a santa igreja do Senhor. Adolescentes, vós sois membros da igreja, sim ou não? Vós sois membros da igreja. Os membros da igreja, levantai, levante cada um a sua mão, levantai vós as vossas mãos, os membros da igreja. Permanecei com as mãos levantadas. Aos adolescentes, membros dessa igreja, a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. Obrigado, pode dar sozinho. Como é que uma pessoa pode dar lugar ao diabo? Eu não pude desenvolver isso aqui muito, senão nós precisaríamos de uma semana. E estamos limitando a 3 itens e o último é subdesenvolvido. Quer dizer, subdesenvolvido pode ter outro sentido, né? Muito bem. Vamos ver a letra A. A primeira área que uma pessoa na igreja pode receber a influência de Satanás, qual é? Na área do entendimento. Eu tenho que dizer uma palavra sobre isso. Irmãos amados, quantos estão me ouvindo, digam amém. E prestando atenção, digam outra vez amém. Que bênção. Antes do irmão ter vigilância para não pecar com as mãos, para não pecar com os olhos, para não pecar com os pés, primeiro que tudo, o maior cuidado que nós devemos ter, que cada um de nós deve ter, é não pecar com a mente. Todo pecado. P-O-D-O. Todo pecado é gerado na mente. É produzido na mente. Quando uma pessoa investe contra a outra com um revólver em mão e detona aquela arma, aquilo é o fruto do pecado. A semente foi no dia que a pessoa começou
a odiá-la. Quando uma pessoa resolve acreditar, Deus não gosta de mim, um membro da igreja, um crente, Deus não gosta de mim, Deus não gosta de mim, e aquilo é o princípio para a pessoa se desviar. A primeira vez que ela fala, ela não está desviada, ela só está fraca. Mas eu queria avisar que ela já está debaixo da influência de Satanás. Mas o maligno não me tocou. Não tocou, mas já, como estava dizendo um garoto, papai, me esprearam, quer dizer, me jogaram spray. Um cidadão de alta categoria aqui no governo do nosso país, esteve num certo país europeu e numa só viagem que fez, foi roubado 2 vezes. Incrível, não? Numa vez lhe roubaram as coisas que tinha na mão, na outra vez lhe roubaram a mala. Na segunda vez, quando lhe roubaram, o ladrão tinha um spray na mão e fez assim. E quando aquele spray veio, não tocou nele, não foi assalto a uma mala, foi um spray. Aí ele ficou meio cego. Quando ele ficou cego, ele pôs a mala no chão para limpar o rosto. Era exatamente isso que o ladrão queria. Quando ele soltou a mala, o cidadão levou. Eu li isso hoje e agradeço a Deus porque me serviu de ilustração. É exatamente o que o diabo faz. Não tem crente demoniado, não, senhor. Agora que tem muitos que estão com sprayzinho, é capaz de ter. Primeiro, no entendimento. São Paulo escreveu 2 cartas aos Coríntios. Na segunda carta, ele escreve uma palavra séria. E eu penso que nós deveríamos ler isto de tão sério, de tão importante que é esta palavra de Deus. Vamos ver o que diz a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 10. O problema maior não é na mão. Na mão é sério, é grave. No olho também é sério. Na boca, tudo isso. Mas primeiro é na mente. 2 Coríntios 10, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. 3. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Verso 4. Porque, juntos, eu gosto de ver a igreja falar. Juntos, a igreja. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo aqui não diz as obras, aqui diz os conselhos. Conselho não é na mão, é no entendimento. Tem mais. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Atenção, igreja, o que segue. E levando cativo todo o entendimento. No dia que você põe no seu entendimento que o pastor não gosta do irmão, nesse dia você criou um bloqueio espiritual na sua vida. E se 10 pessoas pensarem da mesma maneira, quando as 10 estiverem no culto, o Espírito Santo não pode trabalhar, porque o bloqueio está operado. Cuidado, irmãos, para não recebermos influência de Satanás no nosso entendimento. Você lê um livro estranho sobre reencarnação. O que você tem de ler livro sobre reencarnação? Você lê livro sobre reencarnação. E aí o Satanás, o sprayzinho, cega você, a você. Sabe que eu acho que na outra encarnação eu devia ser um papo. Ou um jacaré, não sei. E na próxima seria um anjo. Naquele momento você começou a estar na órbita de Satanás, na influência de Satanás. Como é que 2 pessoas podem viver juntas se não se amam, se não se dão? Como é que um casal pode estar vivendo debaixo do mesmo teto se não se fala? Isto é a influência de Satanás na área do entendimento. Romanos 12, 2 diz, quem se lembra de cor? Romanos 12, 2, sem ler. Transformai-vos pela renovação do vosso cabelo. Não, desculpe, irmãos, dos vossos ossos. Não, da vossa roupa. Não, do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação. Cada dia leia a Bíblia para você ter o entendimento renovado. Se você não renovar o entendimento, se você não abrir as avenidas da alma para Deus soprar caminhos de revelação, você vai ficar uma pessoa envelhecida no seu entendimento. Tem crentes antigos. Olha, mas tem 20, 30 anos. Vamos hoje, irmãos, ter perguntas. Isso não é aqui, mas isso pode ser alhures. Vamos ter sessão de perguntas. Hein? Aí aquele irmão de 20 é de crente. Manda, irmão, é pecado ir ao cinema? Bem, vamos para frente. Na área do entendimento, Efésios 4, 23. E vos renoveis o vosso sentido. Número 2, que é a letra B. Na área do corpo, é preciso ter cuidado para não sofrermos a influência de Satanás na área do corpo.
O que tem de gente no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, que gosta dessa igreja, isso não tem conta. É verdade ou não é? Mas só gostam para visitar, porque não aceitam que o pastor fale de certas coisas que elas acham que não devia falar. Os costureiros mais famosos do mundo são homossexuais. Sim ou não? Só se os irmãos estão no mundo da lua para não saber disso. Os mais famosos costureiros do mundo são homossexuais. Homossexual é um escravo do diabo. O diabo põe no coração de um homossexual que vista as pessoas sem roupa. Quando isso entra na igreja, é Deus. É Deus que está pondo. É o Espírito Santo. Quando uma senhora vem para cá de mini saia, é o Espírito Santo. Não é uma loucura de alguns pastores que acham que isso não tem importância? É influência ou não é influência? Se não é influência, meus amados irmãos, põe este livro de lado, que este livro não tem nenhum valor para nós. Se a maneira de vestir não lhe interessa, então Deus só quer o meu coração, este não é o verdadeiro Deus. Então se Deus só quer o coração, dê o seu coração para Deus e dê o seu corpo para o diabo. Você não tem coragem de dizer amém. Se uma lésbica vai à televisão com um penteado picotado e no dia seguinte aparece uma irmã na igreja com esse penteado, essa irmã está ou não está sob a influência do diabo? Sim ou não, igreja? Se não está, não existe influência de Satanás. É um mito. Se não está sob a influência de Satanás, é um mito. Se os cantores mundanos vão lá sapatear, daquele jeito que sapateiam lá, e chega na igreja, os cantores de Deus cantam do mesmo jeito, é ou não é influência de Satanás? Se não é, não existe influência de Satanás. Se não é, é mentira que Satanás influencia. Minhas senhoras de cabelo picotado, as senhoras declaram esta noite, as senhoras estão debaixo da influência de Satanás. Senhoras de cabelos picotados da Assembleia de Deus, a Ilha do Governador, declaro esta noite que as senhoras estão sob a influência de Satanás. Não estão endemoniadas, nunca, não estão opressas, não, estão debaixo da influência. Eu lhes rogo esta noite, pelo sangue de Jesus, saio dessa influência. Um cantor mundano, endemoniado, a esposa dele dá luz a uma criança, põe o nome lá, o nome do inferno. Agora na sua casa, sua esposa dá luz, a senhora põe o nome do filho daquele cantor do inferno, a senhora, mãe, está ou não está sob a influência de Satanás? Irmãos, ou eu prego isto, ou então eu não estou levando a igreja para o céu. Se eu não pregar isto, esta igreja vai para aquele buraco. As moças da televisão se apresentam com roupa e todo mundo vê o umbigo. Vê ou não vê? Vê ou não vê? Vê se a sua filhinha de 2 anos tem um biguinho de fora. Está ou não está sob a influência do diabo? Sim ou não? Tira essa menina da influência do diabo. Tira hoje da roupa. Oh, aleluia. Agora, se você não aceita isto com toda a liberdade, vá para outra igreja, não há problema. Agora, esta não está indo para o buraco. Vista sua filhinha de 2 anos, vista obreiro, vista pastor, vista essa menina, tira essa menina da influência do diabo. Corta o cabelo desse menino de 4 anos, que ele não se chama Roberto Carlos. Roberto Carlos está indo para o buraco. Levante sua mão e peça a misericórdia de Deus agora. Todos os penteados que houver aqui esta noite, copiados da televisão, dessas imorais, dessas lésbicas, dessas prostitutas, todos os penteados que estão aqui nesta noite, eu declaro, debaixo da unção do Espírito de Deus, eu declaro que são penteados sob a influência
de Satanás. Ou então, não existe influência. Se aparecer aqui um jovem com uma roupa que leva, uma calça que leva 15 minutos para vestir, porque não tem folga nenhuma, é exatamente da espessura da perna. Isso é coisa bonita, isso é coisa elegante, isso é coisa decente. Se houver alguma dessas roupas, declaro que estão debaixo da influência de Satanás. Quem foi batizado com o Espírito Santo assistindo uma novela? Quem foi renovado no Espírito assistindo um filme de Bang Bang? Quem foi tocado pelo Espírito para ajudar na obra missionária assistindo um filme nacional, a vergonha do mundo, Sodoma do Brasil? Quem foi? Declaro esta noite que os membros desta igreja que são habituados a estas coisas, declaro que os senhores estão debaixo da influência de Satanás. Quando o pastor prega uma mensagem dessas, só existem 3 coisas que podem acontecer. Uma, perder o cargo. Não o ministério, perder o cargo. 2, perder a cabeça. João Batista foi na minha frente. 3, ser honrado por Deus. A terceira vai acontecer. Se Jesus não se interessa pelo meu corpo, eu não estou interessado nele, porque ele é um chantagista. Líderes mentirosos, aproveitadores, caluniadores, querem encher os templos, fazer grandes movimentos, sem a essência do ensino da palavra de Deus. Nós que estamos aqui, por favor, não vamos para o buraco. Foi ou não foi Deus que mandou falar? Foi. Hoje nós vamos nos converter outra vez. Hoje nós vamos nos converter outra vez. E por gentileza, se eu não puder pregar estas mensagens aqui, eu não mereço nem viver, porque eu não posso pregá-las em lugar nenhum, porque esta é a casa de Deus. Se Deus não pode falar, quem vai falar em lugar dele? Sinai, koe ne de kere hasuen talai choste kantarabala.
Vai chomanai tuindarai pitalai chustenius. We contarai jomanai, contalai chunas senderia. We kamai, wenias, we chuniana naturizeste kaijus. We komai sia, koina corianta kanamai chusia. Winter again komanai checheias, wancho clamanai chuseias. No mai choregaman turicaias. Servo meu, servo meu, servo meu. Quem me dera que de outros púlpitos brotasse a minha palavra, como hoje brota dos seus lábios, para alimentar o meu rebanho. Servo meu, quantos têm amado mais o presente século? Quantos têm amado mais a lã e a gordura das ovelhas e se esquecem que vidas estão mergulhando na escuridão por falta da minha palavra? Mas eu te digo nesta hora, eu estou e continuarei falando e operando no meio do meu povo, porque eu quero que a minha igreja caminhe em direção a Canaã celestial. Inamai contare contare vai chuseias. E eu te digo agora, eu te digo nesta hora, servo, recebe de mim a autoridade, recebe de mim agora a unção e faz a minha obra. E para provar que eu estou falando no meio do meu povo, eu te digo agora, ordena no meu nome, e eu mesmo manifestarei os milagres da cura e da libertação no meio da minha igreja, ainda hoje, para louvor e glória do trono de meu Pai. Manto e chão manai que canto reguebaceias. Aleluia. Por favor, esta irmã que está aqui na frente de blusa xadrez, fique de pé, por favor. A sua cura vai chegar agora. Irmã Maura, põe a sua mão sobre o seu estômago. Põe a sua mão sobre o seu estômago, por favor. Mais embaixo, por favor, irmã. Isso. Por favor, irmã Maura, ore por ela. Seja literalmente curada agora pelo poder do Espírito do Senhor. Seja completamente curada agora pelo poder do Espírito do Senhor nosso Deus. E nenhum mal terá poder sobre o teu corpo. Sente agora o renascer do meu espírito no teu corpo e conforto para a tua alma. Aleluia. 10:15. Vai mais 15 minutos? Vão mais 15 minutos, sim ou não? Aleluia. Volte para casa tranquilo, irmã, glorificando ao Senhor. Os problemas pertencem ao passado. Estou lhe ouvindo, pode falar. Sim. 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 Ok, então primeiro vem a senhora, por favor. Primeiro vem a senhora, por favor. Pode se ajoelhar de frente para essa flor. Em primeiro lugar, peça perdão a Deus por qualquer coisa que eu tenha na sua vida. Primeiro, pode pedir. Peça. Em segundo lugar, receba uma santificação para o seu entendimento, para os seus lábios. E aí vai a bênção do Senhor. Irmã Maura, por favor. Irmã Maura, por favor. Põe a sua mão na direção dos pulmões desta irmã e na sua cabeça, por favor.
O Espírito do Senhor vem sobre ti para destruir toda esta obra satânica que se acumulou no teu corpo e no teu entendimento, e te liberta agora! E te liberta agora! E te liberta agora! E glorifica o santo nome do Senhor Jesus. Todas as irmãs que são batizadas com o Espírito Santo, comece a falar em línguas agora. Comece a falar em línguas agora. Comece a falar em línguas agora. Uma irmã que está de vestido rosa, ao lado do irmão Reginaldo, por favor, fique de pé por bondade. Põe a mão no seu coração, por favor. Em primeiro lugar, alegre o seu coração. Nada de tristeza. Tristeza não dá vitória para ninguém. Tristeza do inimigo. Sai agora, demônio de tristeza que influencias essa serva de Deus. Eu te repreendo sob a autoridade do sangue do Cordeiro. Serva de Deus, ser tocada pelo Senhor agora. Irmã Isabel, ore por essa irmã que está ao seu lado. E enquanto a senhora estiver orando por ela, irmã Isabel, irmã Isabel, olhe para mim, por favor. Enquanto a senhora estiver orando por ela, seja também tocada pelo Espírito do Senhor, e receba também a sua porção, e receba também a sua parte, e receba a graça do Senhor. Oh, aleluia! Sabino. Em nome do Senhor, receba saúde para as suas pernas agora. Em nome do Senhor, receba saúde, receba força física, receba fortaleza de Deus. Em nome do Senhor, a tua circulação fica boa agora. A tua circulação fica boa agora. E tu começas a respirar na autoridade do Espírito, na santidade do Espírito e na soberania do Espírito. Glorifica o Senhor, que Ele está renovando a tua força agora. Primeiro, na área do entendimento. Segundo, na área do corpo. Terceiro, na área do comportamento. Primeiro, ódio. Marinete está presente? Irmã Marinete está presente? Fique de pé, por favor. Se não quer ir para aquele buraco, perdoe agora.
Aleluia. Aleluia. Aquele moço de blusa ali, vinho, atrás do irmão Marinho, tem um moço de blusa vinho. Convida este moço para pôr em ordem a vida dele diante de Deus hoje. Fale com ele, irmão Marinho. Põe tua vida em ordem diante de Deus. Quer? Vem. Vem. Vem pôr em ordem a vida. Agora eu vou contar um segredo para os irmãos. A minha esposa, ninguém sabe, só Deus. Eu tive um sonho ontem à noite. Acho que a minha esposa deve ter notado que eu me mexi muito. Eu sonhei que se eu não fosse zeloso para com a igreja e não fosse fiel ao que Deus mandasse falar, eu perderia o meu passaporte. E ninguém entra no céu sem passaporte. Eu não vou perder o meu passaporte. Depois, mas eu não disse nada para ela. Depois ela teve um sonho também com o pastor Edivaldo. Nós oramos, levantamos e oramos por ele. Um espírito estranho de enfermidade na casa do servo do Senhor. E nós vamos repreender agora. Vamos orar. Vamos repreender um demônio de enfermidade que está rondando a casa do pastor Edivaldo. Imundo, ordinário, demônio saliente, foge! Raimundo Oliveira, ora ao Senhor ali em favor do espírito de saúde na casa do servo de Deus. Ele é um pastor nessa igreja. Ele não pode estar sob influência de Satanás. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai Santo, tu vai queimando agora toda enfermidade maligna, Senhor. Vai quebrando as cadeias, vai quebrando as algemas do diabo. Ali é o teu servo ungido, o teu pastor. Pai Santo de misericórdia, vai quebrando toda a obra do diabo. Pai Santo, cerca aquele lugar com muralha de fogo. Vai destruindo, Senhor, as cadeias satânicas, Senhor. Vai destruindo, Senhor, toda obra de bruxaria, toda obra de magia, toda obra de mandinga, Senhor. Espírito Santo de Deus, no poder do Pai. Jesus querido, vai destruindo pelo teu sangue toda obra do diabo, toda obra preparada para teu servo. Ali, Senhor, cerca aquele lugar com muralha de fogo. Toma aquele lugar nas tuas mãos. Ergue a tua bandeira ensanguentada, a tua bandeira de vitória, a tua bandeira de guerra, a tua bandeira de vitória, Senhor, ensanguentada, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Abençoa teu servo, irmão Edivaldo. Pai Santo, dai a ele vitória, a vitória do teu servo, a vitória da tua igreja, a vitória do ministério. Abençoa todo esse ministério, cobre ele com teu sangue, lava esse ministério, Senhor, com a água, Senhor, purificadora, com a água, Senhor, purificadora, com a água sanadora, Senhor, em nome de Jesus. Reginaldo, Deus já te disse que quer o teu tempo. E tu estás adiando a oportunidade. Rápido! Rápido! Dedica a tua vida ao Senhor, para que possa ser usado. Senão tu perderás a tua oportunidade. Vem aqui à frente, entregar-te outra vez para Jesus. Se o Senhor não pode falar na igreja, a igreja não é dele. E se você está querendo saber, se você é visitante, é estranho, por que está acontecendo isso aqui, você sabe a resposta. É para não irmos para o buraco. Cortinas douradas se balançam nos varais da eternidade. Na primavera de eternal felicidade, onde anjos e arcanjos no eterno festival adoram ao Rei da Glória celestial. Breve, muito breve, as aflições terminarão, e nas santas ruas de ouro puro entrarão
os remidos pelo sangue do Cordeiro triunfante, e subirão os que estiverem vigilantes. Eis que a minha mão se estende agora a procurar. Eis que enfermidades eu mesmo vou tirar. Somente creia, somente peça, somente espere. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, desça uma chuva de saúde para o povo de Deus agora. Desça uma chuva de saúde para o povo de Deus agora. Marcelino Padrão. Peça a Deus, irmão Carneiro, peça a Deus, Carneiro, peça a Deus que o que ele lhe deu agora, que o senhor sabe que ele deu, dê para ele também. Xandarabacá, surigarabagá, aleluia, xandarabacandori. Shekaparabagá, surikandaralamaha. Para ti esta, não, ainda não, ainda não, ainda não, tranquiliza-te, porque ainda multiplicarei. Recebe o espírito de vitória. Aqueles que não te entendem, deixa-os comigo. Aqueles que são contra ti, não são contra ti, são contra mim, deixa-os comigo. E cuida das minhas ovelhas. E cuida das minhas ovelhas. E ao chegares de volta àquele lugar, sentirás uma nova unção. Sentirás um novo ardor na tua alma. E te recomendo, e te recomendo, e te recomendo. Une os teus companheiros. Busca recursos que eu mandarei. E envia para fora, porque o tempo é chegado. Nós vamos nos entregar a Jesus de novo hoje, para a nossa libertação ser completa. Toda a igreja, de joelhos, se entregando a Jesus de novo. Oh, anda rabacando rida la barra. Oh, rabachandara la sicriar. Eis que o poder de Deus cai sobre a tua vida agora. E Deus trabalha no teu coração de uma maneira gloriosa. Ó Deus, quem necessitar de conversar com um pastor, venha rapidamente do seu lugar para conversar, para sair completamente liberto. Aleluia. E nós estamos fazendo uma nova consagração das nossas vidas aos teus pés. Eu quero clamar, Senhor,
Eu quero clamar, Senhor, em nosso favor esta noite, por causa dos pensamentos, por causa das atitudes, por causa das palavras, por causa das negligências, por causa das omissões, por causa de cumplicidades com o mundo muitas vezes. Nós rogamos que venha o teu perdão para as nossas vidas. E agora, Senhor, enquanto o teu povo está de joelhos dobrados diante de ti, nós queremos te louvar pela presença do teu Espírito esta noite e rogar que do alto dos céus venha uma chuva do teu Espírito sobre todo o teu povo, para a libertação, para a transformação, para a salvação, para a cura, para a manifestação dos dons, para a manifestação do poder do teu Espírito, e que o teu povo tenha autoridade, autoridade, autoridade contra o pecado, autoridade contra as murmurações, autoridade contra a vaidade, autoridade contra o nosso adversário. Ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, venha o teu Espírito Santo sobre o teu povo e confirma a tua obra no nosso meio a cada dia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia, declaro aleluia, que o inimigo das nossas almas não tem nenhuma acusação contra nós, aleluia, porque nós pusemos as nossas cargas aos pés de Cristo, aos pés aleluia, de Cristo, aleluia, aos pés da cruz. Aleluia. De 2 a 2, do mesmo sexo, pelo menos por 1 minuto, do mesmo sexo, 2 noites se abracem, tentem se orar juntos, falar em línguas, louvar a Deus, animar o outro, e caia o poder do Espírito sobre todos nós agora, em nome de Jesus.